corações para ouvirmos a Tua voz, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória. Microfone. Aleluia. Glória. Agora. Abre comigo 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amém? Trazer uma palavra cirúrgica para nossas vidas. Amém? Quero ler só 2 versículos. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo de número 30. Aleluia. Volta lá, 30. Aí, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor. Toma teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Eu queria trazer uma palavra hoje para a nossa meditação sobre avivamento. Amém? Amém. O pastor até deu um pouco aqui do que é avivamento, amém? Que se deriva da palavra metanoia, arrependimento, mudança de mentalidade. Amém? Alguém que está morto espiritualmente e outra hora Deus dá força e ele revive. Glória a Deus. O avivamento, uma igreja corrompida, um povo corrompido, alguém corrompido, amém? Mas que servia ao Senhor, ou que serviu Ele de alguma forma, se distancia do caminho dele, se distancia de fazer a vontade dele. Amém? Amém. Pode botar esse microfone com fio, mano. É melhor. Amém? Eu não gosto muito de microfone desses aqui, eu prefiro com fio. Amém? Ele não vem até aqui, né? Amém. Glória a Deus. Então, avivamento. Nós temos um... Aleluia. Glória. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor. Agora melhorou, amém? Nós temos um movimento nos Estados Unidos, né, irmão? Tem uma faculdade cristã metodista wesleyana. Eles são pentecostais lá, amém? E eles começaram um movimento de louvor, de adoração, amém? Se humilhando na presença de Deus, 24 horas por dia. Há muitos dias eles vêm fazendo isso lá, mas não é a primeira vez que eles fazem isso. Muitos anos atrás, em 1894, essa faculdade já tinha um movimento muito forte de oração, de evangelismo e de missões. Dali naquela faculdade surgiu muitos missionários que impactaram o mundo, levaram o evangelho a muitos lugares. E as pessoas falam, é um avivamento. Pode ser, eu
dizer que é 100% um avivamento, que é um renovo que os americanos buscam. Pode aumentar um pouco aí, Fara. Amém? Glória a Deus. O que os americanos buscam, eles buscam um renovo dentro de uma sociedade que está se corrompendo aos poucos pelo entretenimento. Eu gostava do Ravenhill, que ele analisa a sociedade americana e ele fala: nossa sociedade americana, ela se prostrou diante dos ídolos. Os ídolos dos americanos principalmente é o esporte. O esporte corrompeu muitas coisas, até o Hollywood corrompeu e mudou muitas coisas. A cultura, o diabo, ele usa a cultura para desfazer a obra de Deus. Hoje nós estávamos vendo uma pregação, tendo uma DEB maior congresso de jovens do Brasil, da Assembleia de Deus, que acontece em Brasília. Eu e o pastor estávamos vendo a pregação de um americano, David Hendrick, né, o nome do pregador lá, prega muito. E ele soltou uma palavra lá, tão forte sobre o céu e o inferno, que até a Globo ficou incomodada. Está lá no jornal da Globo lá. Querem processar o pregador, porque o pregador prega a verdade. Ou é céu ou é inferno. Nós fazemos a escolha. Amém? E ele ora para quê? Para que nos Estados Unidos venha acontecer um avivamento. As pessoas venham se prostrar diante de Jesus Cristo como o Senhor. A verdadeira adoração. Irmão, para analisar. Muitos cantores americanos outra hora estavam cantando no coral de uma igreja. Muitos cantores americanos se corromperam, foram para o mundo das drogas por causa da fama, do dinheiro. Serviu ao Senhor. David Green, um grande levita do Senhor, outra hora ele cantou no Woodstock em 1969. Era um projeto dele de ser um dos cantores mais famosos do mundo, roqueiro. Ele teve um encontro com Jesus numa pregação. Quando eu vi a história desse levita, eu fiquei impactado. Porque ele teve um encontro com Jesus. E ele falou: eu vou entregar minha vida para Jesus. A fama vai ficar, mas eu com Jesus é eternamente. E ele veio para o meio cristão. E ele viu que as pessoas já estavam começando a se corromper. Tu sabe o que esse homem fez? Ele começou a gravar CDs e CDs e CDs e CDs. E ele dava de graça no show dele. E quem pedia pelo correio, ele entregava. E ele não cobrava um centavo para fazer a obra, porque os cantores, eles têm uma probabilidade, irmão. Então eu sei que tem muitos levitas aqui a se corromper, principalmente por dinheiro. Você vê a agenda aí, né? O preço, fulano, para trazer ele é 160 mil reais. Aí eu fico analisando: fulano, quanto é? 5 mil, 10 mil, 15 mil. Só vai lá na tua igreja se tu pagar isso. E ele não canta de graça. Hoje a política tem invadido a igreja. Politicagem dentro da igreja. E geralmente vai virar corrupção, esfriamento, pessoas mortas espiritualmente. E o inimigo vem bombardeando, cercando. Ele tenta o que? Esfriar a igreja. Ele tenta fazer com que nós venhamos ficar no comodismo. E nós precisamos entender, aleluia, que o Senhor quer nos avivar. Só que quando fala em avivamento, vai falar de arrependimento, de renúncia, de largar aquilo que corrompe a nossa vida e nos trazer de volta a uma vida de santidade. Uma volta à palavra, à oração, ao evangelismo. E é interessante que a gente vê a igreja, ela está aumentando, irmão. Está ou não está?
O pessoal fala que vai sair o censo aí do IBGE. Não vai? Fizeram, aí vai sair o resultado. Tanto por cento da sociedade é cristã evangélica. Mas o assalto, o tráfico, a sociedade continua corrupta. Se fosse avivamento, a sociedade ela para ser o quê? Mais honesta. A corrupção ia diminuir, a criminalidade ia diminuir, o alcoolismo ia diminuir. Por que não acontece? Porque nós não vivemos um avivamento. Nós não vivemos avivamento, irmão. Não. E a história narra, presta atenção no que eu vou dizer. O racionalismo, ele vem ali em 1800, antes do racionalismo veio outra corrente filosófica, que eu me esqueci o nome. O ateísmo, ele começou a dominar a Europa, a Inglaterra. Presta atenção que eu vou te dizer o que é avivamento agora. E ela começa a tomar a Inglaterra. O ateísmo, pessoas até a bebida, a corrupção, a moralidade era péssima. Era prostíbulo para todos os lados. E a história vai dizer que um jovem, 5 jovens, estão numa faculdade lá da Inglaterra. Eu não gosto de falar um nome que é esquecido. É Oxford, né? Oxford, a faculdade. Eles começam um projeto lá de oração. Eles eram bons de Bíblia, mas eles precisavam orar. Eles precisavam clamar. 2 deles se destacaram muito: John Wesley e George Whitefield. Esses homens, eles começam a orar, a clamar pelo avivamento. Só que eles oravam ao Senhor e falavam: Senhor, muda a nossa sociedade. É interessante isso, porque quando eu vejo alguém abrindo a boca e falando Belém vai ser de Jesus, o que tu tem feito para que Belém seja de Jesus? O que tu tem feito para que o Marco seja de Jesus? O que tu tem feito para que o Jurunas, o Barreiro, a Terra Firme seja de Jesus? Porque esse homem aqui, quando ele olhou o país dele numa decadência moral e espiritual, uma sociedade que outra hora adorava somente a Jesus e agora estava lá se perdendo na bebida, no alcoolismo, nas coisas erradas que eles dobraram o joelho e falaram: nós temos que clamar. Oração e ação. Fala assim: oração e ação. Não adianta também só orar, tu tem que agir. Tu tem que ir para cima. E todo mundo ia para as fábricas. Que horas entrava na fábrica? 6 horas da manhã, irmão. E eles botaram no coração dele: bora orar, bora para que Deus derrame um poder na nossa vida. Que horas eles oravam? 4 horas da manhã eles já estavam pregando a palavra. As pessoas estavam indo para a fábrica e não tinha microfone não, irmão. Era na gogó. Era lá pregando. Tem uma cena lá na internet assim, do John Wesley pregando e um redemoinho de fogo ao redor dele. Aquilo ali mostra quem era um cara que pregava sem microfone para 20 mil pessoas. As pessoas começavam a parar porque viu um poder na vida dele. E ele começou a incendiar Londres. E ele começou a incendiar a Inglaterra. E todo mundo começou, os outros líderes espirituais, as igrejas, todas olharam e falaram: ei, tem uns jovens que eles estão incendiando lá. Eles estão pregando, irmão, só uma mensagem pura. Não era mel, era santidade. A igreja metodista, que foi a igreja que ele fundou, era uma igreja que era cajado puro, irmão. Eles pregavam com uma Bíblia de um lado e uma marreta do outro. Só era céu e inferno, arrependimento, salvação, eternidade. Ei, a cidade, o país da Inglaterra viveu o maior avivamento dessa terra.
Sabe o que aconteceu? Os bares começaram a fechar. As igrejas começaram a se levantar várias catedrais. As pessoas diminuíam, as pessoas alcoólatras pararam de beber. Teve uma revolução na sociedade em buscar Cristo. Porque o avivamento é isso. É uma sociedade injusta se transformar numa sociedade justa. Isso é santidade. Andando no caminho reto. Num caminho santo. Num caminho a qual eu adoro só Jesus. Eu não vou ter ídolos. O que eu conheço irmão que era tão fanático, pastor. Pior é que é pastor, que ele se desviou porque ele tinha que ir para o jogo do Paysandu no domingo. Eu fiquei analisando, eu falei, varão, tu idolatra ele. Não, eu não idolatro não. Eu falei, tu idolatra sim, irmão. Tu idolatra, porque tu deixa de ir para a igreja, entendeu? Dia de domingo, às vezes, tu ia para treino do Paysandu, em vez de ir para a Santa Ceia. E quando eu vi, tombou, porque ficou fraco na fé. E a gente vive uma guerra espiritual. E o inimigo, ele fica 24 horas nos rondando. E uma hora tu vai fraquejar, e uma hora ele vai te passar a perna, e uma hora tu vai tombar. Irmão, eu estou 14 anos na igreja. Eu gosto de Instagram, Facebook, tudo isso daí. Mas é interessante, quando eu abro o Facebook, o varão, uns anos atrás, ele pregava em congresso, estão tudo desviado, é um monte. Eu falava, irmão, eu não conhecia nem o 10% do que esses varão conhecem, da unção que eles têm na vida dele e como é que eles estão servindo ao mundo agora. Aí eu entendo que nós temos que vigiar muito. Amém. Vigia. Mas eu vim aqui pregar para vocês sobre avivamento. Eu creio numa igreja avivada. Eu vejo no poder de uma igreja avivada, uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai se dispor, aleluia, vai ter tempo de se dedicar à obra do Senhor. Mas cuida da tua vida espiritual. Se tu não cuidar da tua vida espiritual, primeiramente, antes de eu te colocar, é interessante, eu preguei no pré-congresso ano passado da Assembleia, lá numa igreja lá do Barreiro, e eu fui estudar o texto. Só que o texto diz lá, ide fazer discípulos. Mas qual é o mais importante? É tu fazer discípulo ou tu ide? Não, é fazer discípulo. Ide, tu não pode ir de qualquer forma. Quando Jesus ele se reúne, aqueles homens que ele estava pregando, ele veio ensinando eles há 3 anos e meio. Foi 3 anos e meio. Ele não estava falando para o novo convertido, vem cá e sai logo pregando, não. Ele foi tremendo. Olha para a vida de Pedro. 3 anos e meio do lado do Senhor. Prepotente, arrogante, bravo. Não largou a espada. Jesus não mandou. Tem na Bíblia Jesus falando, ei Pedro, larga essa espada aí que tu não larga. Jesus conhecia ele. Vou te moldar, vou te lapidar, vou te colocar na prova. A prova, o Rodrigo até falou sobre a prova ainda agora aqui, mas a prova do obreiro que quer ser usado por Jesus, porque a gente fala, aquela bênção ali está tão difícil, aquela porta de emprego, aquele dinheiro vir, a gente usa muito a prova para isso. Mas tu já viu a tua vida espiritual, como ela é provada? Quando tu não consegue orar, quando tu não consegue meditar na palavra, quando tu não consegue renunciar àquilo que vai te desviar do foco. Será que tu tem alimentado a tua vida espiritual verdadeiramente? Porque eu tenho que me fortalecer espiritualmente, irmão. Antes de eu ir, é uma vida de oração, é uma vida de santidade, é uma vida da meditação da palavra. Renunciar
muitas coisas, renunciar aos amigos, às vezes tu tem que renunciar assim uma viagem, sabe, um entretenimento com a tua vida, porque tu tem que analisar, eu estou tão cansado, eu tenho que viajar para passear. Não, irmão, calma, como está a tua vida espiritual? Eu até estava com o pastor e eu falei, pastor, olha aqui no celular, todas as igrejas quase que nós conhecemos fizeram retiro no carnaval. Por quê? Porque as igrejas elas sentiam uma dificuldade do quê? Anos atrás, quando chegava depois do carnaval, metade dos jovens estavam desviados porque estavam pulando o carnaval. Então nós temos que criar sim estratégias, entendeu? Para que eles venham buscar. E um retiro é muito bom. Que tu vai orar, tu vai meditar 24 horas ali. Tem retiro aí que foi lá na Sacramento, que foi 3 dias. Ora, acorda orando, dorme orando. Buscando. Batismo com o Espírito Santo. Sabe, aí tu sai de lá com aquela chama. Tu só sente quando tu está avivado, quando tu sente o poder de Deus na tua vida, de uma tal forma que aquilo que Deus ele te entregou, tu quer entregar para as outras pessoas. Meu Deus. Aquilo que chegou até ti, tu quer ir lá e pregar, tu quer falar de Jesus, tu quer anunciar Jesus para aquelas pessoas. Glória a Deus. Quer ser avivado? Eu vou contar mais um aqui. Os Morávios foi um grupo muito conhecido no mundo todo. Foi os pais das missões, irmão. Esses Morávios, eles foram que impactaram a sociedade na época, em 1700 e pouco. E o mais interessante da história deles, que eu gostei muito da história, eles eram perseguidos. E eles foram para uma parte ali da República Tcheca. E chegando lá, uma pessoa deu tipo assim, uma fazenda para eles morar. Só que eles tinham um problema. Sabe qual era o problema, irmão? Um irmão não gostava do outro. Eles viviam em contendas. Contenderam. Ah, fulano eu não gosto dele. Ciclano, para mim não é crente. Alguém para mim que chega e fala, eu não fui com cara de fulano, eu já sei que está desviado há muito tempo. Ele pensa que ele é crente dentro da igreja. Ele não sente a dor do irmão, a personalidade dele, a mudança que Deus quer fazer. Ele não tem amor por aquela alma, irmão. Eu sei que eu já vi muita gente assim dentro da igreja. Ai, fulano eu não gosto. Ele não, irmão, Deus está trabalhando na vida dele, está trabalhando na tua vida, tu tem que sentir a dor dele, tu tem que aguentar ele, tu tem que amar ele, tu não pode explodir, tu tem que ter domínio próprio, mansidão, temperança. E eles viviam nessa guerra aqui. Aí sabe o que aconteceu? Reuniram todos, 1000 pessoas reunidas. Bora orar. Bora colocar em pauta uma coisa. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros. Nós não podemos odiar o nosso irmão. Nós temos que amar eles. E a história vai dizer que eles começaram a orar, clamar, falaram, bora levantar uma torre de oração. Vamos clamar eles. Quantos anos durou, pastor Adão, a oração deles? Século, 100 anos. 100 anos. Os caras estão orando lá nos Estados Unidos, tem 9 ou 10 dias. Eles oraram sem parar durante 100 anos. Deus levantou, sabe o que? Uma geração de missionários. Eles impactaram o mundo. Sabe o que? Eles chegaram, 2 jovens, falaram assim, meu irmão, nós temos que ir lá para a Ásia. Aí falou, olha, tem um rapaz lá que ele escraviza pessoas. E quem vai para a Ásia, tem milhares de pessoas lá. Só que chegando lá nessa cidade, tu vai morrer. Tu tá sabendo que... Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravo, sabendo que iam morrer só para evangelizar aquela população. Esses eram os Morávios. Pessoas que se doam, morreram pela obra. Os discípulos morreram pela obra. Muitos foram decapitados, degolados. Ninguém quer morrer, ninguém não quer nem apanhar na obra.
Nunca pegou um tapão na cara assim e falou, vai lá pregar tua palavra agora. Não foi, pastor? Eu e o pastor já passamos por isso. Não teve briga lá, não foi? Mas o terreiro todo saiu lá de dentro. Foi? Não foi, pastor? Pregando a palavra lá, o terreiro, lá perto do terreiro, saiu o terreiro todo para fazer confusão com a gente. Lá no barreiro isso. Você sabe o que é o fazer a obra, irmão, de Deus. E ser confrontado de o teu vizinho chegar e falar assim mesmo, ei, se tu ligar essa caixa eu vou virar. Aí eu quero ver. E eu fiz um culto lá na costura, que a mulher começou a jogar ovo da casa dela. Eu falei, tem alguém jogando ovo. Quando eu vi, o som está muito alto. Não tinha nessa, irmão, porque lá no barreiro, meu vizinho tinha uma aparelhagem dentro da casa dele, então eu fazia culto com aparelhagem. Não era uma caixinha dessa edição, não, mas era pregoado a palavra de Deus. Nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos de renovação. Precisamos ser impactados pela glória de Deus. Agora eu vou falar de avivamento segundo a Bíblia, claro. Tinha um jovem chamado Josias. Eu até preguei isso no dia do jejum ali que nós fizemos, amém? Josias, ele assume o trono com quantos anos? 8 anos. Ele assume o trono. A palavra vai dizer que o seguinte, com 16 anos ele começa uma reforma. Só que, irmão, tu tem que entender o passado dele. Quem era o avô dele, o pai dele? Durante 77 anos, o pai e o avô comandaram Israel. Homens maus, homens a qual Deus olhou para eles e falou, ei, homens maus, homens que não merecem a morte. Era o rei, era para representar Deus ali. E essa criança aqui foi criada por esse homem. O avô queimava os filhos em adoração a Maloque. Fala até, quando a gente fala moleque, fala que é Maloque, né? O Deus lá que pegava as crianças como oferenda. A Bíblia diz que esse rei, que era representante de Deus, construiu. Já pensou, você entra aqui, vou construir uma imagem gigante do templo de Salomão. Está lá. Olha, uma imagem do Deus Baal. Corrompeu o povo, irmão. Porque se o líder é corrupto, o povo vai ser. Se o líder dá mau testemunho, os liderados vão também dar mau testemunho. Amém? É interessante porque aqui na célula a gente fala que o quê? Ali tem uma célula. O líder da célula, ele é o pastor da célula. Aqui a gente trabalha no discipulado 1 por 1. O que é o discipulado? Cada um discipula um. Mas se tu discipula, tu é o discipulador e tu está discipulando aquela pessoa e tu está dando um bom testemunho, aquela pessoa vai dar. Só que quando a pessoa ela tem um exemplo de vida, amém, de alguém, de um parente, de um líder, ele não vai seguir. Quando ele busca o Senhor, aleluia, ele muda a história dele. Meu avô pode ter construído quem são eles. Meu pai teve 10 filhos, um monte de mulher, mas eu vou ser diferente. Eu não vou seguir o caminho do papai nem do vovô. Não, eu vou ser servo do Senhor, pregador da palavra. Aleluia, levar a palavra. Aí esse jovem Josias, ele tem um encontro e a palavra vai dizer que ele segue o caminho de Davi. Davi já tinha morrido, olha, séculos. Fala assim, séculos Davi já tinha morrido. Mas a palavra vai dizer que ele segue o exemplo de Davi. E ele começa a fazer o que, irmão? Destruir os deuses. Ele começa a quebrar tudo quanto é ídolo. Imagina um jovem querendo
santo, destrói tudo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade nós necessitamos. Ele estava falando: ei, bora quebrar o mal pela raiz, bora fazer uma limpeza naquilo que fica no lugar de Deus, dentro do nosso povo. E hoje eu falo para ti: faz uma limpeza naquilo que está no teu coração, irmão. Se for mágoa de alguém, amém? Se for ódio de alguém, se for a soberba, a exaltação que te domina, arranca de dentro de ti, aleluia. Faz a obra dentro de ti, procura andar em santidade, ou vai estudar a palavra, procurando buscar o que é santidade, segundo o Senhor, porque Ele começa a fazer uma limpeza, destrói todos os vales, todos os ídolos, e o povo todo tinha, cada um tinha uma santinha lá, cara. Cada um tinha um altar dentro do seu lar. Imagina agora o rei mandando quebrar tudo. Avivamento ele só vem com santidade, varão. Sem santidade não tem avivamento, não tem renovo. Sem santidade. Aí ele vai bater um papo e vai falar assim: meu irmão, olha, bora restaurar o templo? Bora. Vou colher uma oferta e nós vamos restaurar o templo do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que agora ele manda quebrar o Deus Baal, que tinha bem grandão lá, quebra, embora reformar todo o templo. E a palavra vai dizer que lá o escrivão fala para o sacerdote: olha, sacerdote, começa a reformar, tira também todos esses sacerdotes falsos aí, profeta falso. Tem muito profeta falso, irmão. Ei, profeta de tudo quanto é tipo. Não é só esses de revelação, não. É pessoas que interpretam a palavra totalmente errada. Tudo é relativo, não tem agora? Agora tem a galera assim, né? O cara lê a Bíblia e fala: irmão, isso aí é relativo. Vale para aquele tempo, para hoje não vale. Não, a Bíblia diz. Se a Bíblia está falando, santidade ao Senhor, santidade. Tira esses sacerdotes falsos aí, esse bando de profeta corrupto. Aí ele chama o sacerdote está quebrando a parede. Amém. E quebra o chão. Adivinha o que eles acham lá? Tu sabe onde o inimigo ele esfria a igreja? É quando a igreja ela não tem a palavra de Deus como primazia dentro da casa dela. Tem igreja aí que só é campanha, 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 e é revelação, revelação, revelação. Não tem a palavra. Olha os anos que eles estão sem a palavra, sem a lei do Senhor. Quando o sacerdote quebra o chão, adivinha o que eles acham? O rolo da lei. A igreja vai viver, sabe quando? O grande avivamento? Quando ela se voltar à palavra do Senhor. Eu gostei do pastor que ele falou uma coisa muito forte lá da faculdade lá nos Estados Unidos. Que ele falou: irmão, o mais interessante de tudo é que todos lá são universitários. São pessoas intelectuais que estão buscando e se humilhando diante de Deus. Eles estão descendo, são pessoas que poderiam renunciar, porque lá nos Estados Unidos a ciência ela cresceu de uma tal forma que o número de ateus é uma coisa muito grande. Mas eles são universitários que estão buscando a Deus. Pega a lei. Deram a lei para o rei Josias. Josias se humilha diante de Deus, irmão. Ele olha a lei, abre a lei e vê que tudo aquilo que estava na lei, as pessoas estavam fazendo ao contrário. Te dói assim? Por isso que hoje tem pessoas que não leem a Bíblia, porque a Bíblia ela nos confronta. Quando você pega uma palavra assim de exortação, o pastor leu ali Timóteo agora. Chega lá na tua casa e começa a ler Timóteo 1, Timóteo 2, Tito e Tiago. Duvido tu não ser confrontado, irmão.
não olhar e falar, eu tenho a língua tão grande, igual como o Tiago 2 fala, a minha língua pega fogo. Não, tá, a palavra ela é confrontante, irmão. A palavra ela é simplesmente, quando ele leu a palavra, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes e falou, meu Deus, o povo não tem feito isso. Vamos consultar o Senhor, porque sem oração não tem avivamento. A gente está programando, é um pastor aqui, a gente vai botar o povo para orar, irmão. Se você não ora, tu vai aprender agora. Vamos fazer aqui o culto de 7h30 até 8h30. Agora o culto vai ser oração de joelho. Será? Tem que chegar aqui e orar 1 hora de joelho. Antigamente era assim. Tu vai lá na Deus e Amor, é de 7 às 8. Meus amigos que são obreiros lá, que eles abriam o culto, chegava lá e falava, Zajan, primeiro que eu tenho que fazer um propósito lá de 21 dias, que é 2 horas de joelho. Mas em 1 mês tu vê a oratória dele orando. Porque é a prática, irmão. O costume. Tu começa a orar ali tu ora 15 minutos, tu ora todo dia, depois tu já passa para meia hora, 45 minutos, tu fala, mas eu estou repetindo muito, não te preocupa. Daqui a pouco tu vai ver que vai vir na tua cabeça pessoas para te orar, coisas para te orar, propósitos para te orar. É assim, é uma questão de oração. A igreja ela precisa orar. Orar sem cessar. Sem oração, sem comunhão, sem intimidade, sem um relacionamento com Deus, a gente morre espiritualmente. Quem quer morrer espiritualmente aqui? Ninguém. Então ora, não ora para te ver. Por último, para me encerrar a palavra, ele diz assim: e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Igreja, para ela viver um verdadeiro avivamento, irmão, devemos voltar à palavra, voltar a ter uma vida de santidade, voltar a ter uma vida de oração e voltar a ter uma vida de evangelismo. Aquilo que ele recebeu, ele reuniu todos e falou: eu vou anunciar ao povo. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Se eu não pregar a palavra, irmão, por ímpio eu fico doente. Pode ser na faculdade, no trabalho, onde for. Eu falo de Jesus mesmo, não tem essa. Eu não sou enjoado, eu sei que eu não sou enjoado, mas eu falo, eu espero uma oportunidade. E a igreja ela precisa de estratégias para ganhar alma. A gente não pode ser uma reunião de crentes aqui, e ter a salvação egoísta. Tu já foi em igreja que não ganha uma alma, que a salvação parece que é só deles, e eles não têm prazer, eles passam ali no bar e amaldiçoam aqueles que estão lá. Fiquem lá. Não, irmão. Aqui tem que estar um mendigo, um morador de rua, entendeu? Aquele que precisa ser amado, aquele que necessita de uma palavra. Quando eu fazia teologia ali nos batistas calvinistas lá, o irmão lá, o professor falou que ele pegou um mendigo e levou lá para a igreja dele, calvinista. Chegou lá, reuniram, olha só que crente é esse, reuniram uma comitiva e falaram para ele: olha, tu não vai poder trazer esse mendigo aqui para a igreja não. Falou, ele está fedendo. Ele falou: não, mas ele vai usar o banheiro. Não, ele vai condenar o banheiro. Não, ele vai tomar banho, a gente vai dar roupa para ele e tudo. Ele falou: não, foi barrado pelos irmãos da igreja. Aí eu fiquei analisando que evangelho é esse. Por isso que eu digo que todo calvinista é só dele. Falei, irmão, como não pode uma alma que
Aí ele foi e levou lá na Assembleia de Deus. E ele falou, não, tem a cara. O que eles falam? Eles falam que a Assembleia de Deus é a igreja de pobre. Eles falam que as igrejas presbiterianas reformadas, tu via lá que todo mundo tinha carro, todo mundo. Eles falavam, não, lá na Assembleia de Deus eles vão cuidar, que lá tem ladrão, traficante, mendigo, tudo que não presta tem lá dentro. A igreja foi feita para isso, irmão. A igreja foi para quê? Para resgatar aquelas almas que estão perdidas, que estão padecendo, que estão aí no mundo jogada. Agora, olha, eu vou te falar, quando eu vou passar um pouco a chuva aqui, nós vamos fazer cultos de rua. E não adianta não, culto de rua que eu vou fazer, irmão, não é aqui no Chaves, não é aqui, é lá na São Benedito, na Liberal, lá na Matinha, lá eu gosto de ir lá, na frente da casa dos traficantes. Não é na frente da casa de crente não, irmão, é na frente da casa do dono do tráfico. É lá que a igreja tem que ir pregar a palavra de Deus. Aqui nós estamos com o trabalho de célula agora. O trabalho de célula, ele é o que tem invadido aqui esse bairro. Por ser um bairro mais elitizado, entendeu? O trabalho de célula é o trabalho que tem dado certo. Só que precisamos de pessoas que se disponham a ganhar almas, a evangelizar. Há um processo de evangelismo, multiplicação de células, ganhar almas, para depois nós venhamos consolidar. E nisso daí nós estamos tendo uma dificuldade. Interessante que no início, quando nós colocamos o projeto, eu e o pastor, não tinha uma casa, né, pastor? A gente falou, que casa a gente vai fazer? Deus tem que tocar no coração de alguém para abrir a casa. Aí Deus já abriu a casa de 6 pessoas. Só que faltam obreiros para trabalhar na obra. E nós temos orado, irmão, clamado para Deus enviar obreiros para essa igreja. Essa é a nossa oração, é o nosso propósito. É para que Deus venha trazer obreiros. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Para ir lá para dentro da casa, do lar. Meu irmão falou para mim aqui, assim mesmo, aqui atrás. Ele falou, irmão, mas lá em casa ninguém é crente. Eu falei, é lá que eu vou. Eu quero ir para onde não tem crente. A igreja tem que... Não é célula, não é reunião de crente. É lá que nós vamos propagar o evangelho. Nós vamos levar o evangelho. Ah, mas lá todo mundo é católico. Não te preocupa, eu não vou para lá para confrontar ninguém, não. Por isso que tu tem que vir para dia de segunda-feira treinar, para te entender que tipo de pregação tu vai pregar lá dentro, para que tu não venha confrontar ninguém. Amém? Nós precisamos verdadeiramente do avivamento. Avivamento não é movimento. Eu acredito no movimento, eu acredito que o mover, Deus, o Espírito Santo, ele toma, ele aviva, ele renova, mas não é, o movimento não é avivamento, nem emocionalismo, nem choro. Não é isso avivamento. Avivamento é arrependimento. É você olhar para uma pessoa e ver ela cheia de Deus. É você olhar para ela e ver que o propósito dela é Cristo. Você olhar para ela e falar que ela quer fazer a diferença, que ela é regenerada, transformada, que o Espírito Santo tomou a vida dela. Fica de pé dando glória a Deus e aleluia. Amém. Dá glória, dá aleluia. Glorifique e exalta o Deus Todo-Poderoso. Ele governou durante 22 anos. Deus já tinha soltado uma sentença, varão. Deus falou, ei, eu vou destruir essa geração. Eu vou matar essa geração. Por causa de ti, Josias, eu não vou fazer isso. Irmão, eu não quero receber a ira de Deus. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus falou, sabe o que aconteceu? Passou uns anos, Josias morre, assume outro rei, logo depois vem Nabucodonosor matar todo mundo. Todo mundo não, teve um escape de vários, mas imagina Deus deixando a vontade permissiva dele, o inimigo vir sobre ele. Já viu que tem igreja que se destrói?
que era uma bomba, e depois o pecado entrou dentro daquela igreja, quando a gente viu, acabou. Porque tem que ter arrependimento. Pecado, não, ainda agora eu vi uma coisa interessante. Pecado não confessado é um perigo. Nós temos que nos arrepender diante de Deus, e Deus vai nos tomar. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos ter, Senhor, uma vida de santidade, Pai. Nós venhamos ter uma vida de oração, Pai. Que nós venhamos examinar a Tua palavra, Pai, e guardar ela no nosso coração, para não pecar contra Ti, Pai. Que nós venhamos viver verdadeiramente o ID, Pai. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, meu Deus. Nos dá ousadia, nos dá coragem, Senhor. Nos enche do Teu poder, do Teu Espírito, Pai. Ô Senhor, nos renova, Senhor. Toca nos nossos lábios, Senhor, como Tu tocou nos lábios de Isaías, Pai. Ô Senhor, coloca a palavra nos nossos lábios, meu Deus, como Tu colocou, Pai, na vida de Jeremias, Deus. Nos torna homens de oração como Elias, Pai, que orava e o fogo descia, Pai. Ora, derrama o Teu poder, Pai, nos reverte da Tua unção, batiza, Pai, com o Teu Espírito Santo, nos enche da Tua glória, do Teu poder, para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Levanta dessa igreja, Pai, uma geração de evangelistas, Pai, uma geração de pregadores, Pai, uma geração de homens e mulheres, meu Deus, a qual fazer a diferença aí na terra, Pai. Nós necessitamos, Senhor, de Ti, Pai. Nós necessitamos da Tua graça. Nós necessitamos, Senhor, da glória, aleluia, do Teu poder para apregoar a Tua palavra. Ó Senhor da glória, trabalha na nossa mente, no nosso caráter, no nosso coração, Pai. Nos ensina, Pai, nos toca, Pai. Que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente, Pai. Que nós venhamos no autoexaminar, Pai. Ó Pai, da ponta do pé às cabeça, Pai. Que nós venhamos olhar para dentro de nós, Deus, e ver, Pai, onde nós não conseguimos evoluir, crescer espiritualmente, Pai. Eu preciso de Ti, nós precisamos do Teu amor, Pai. Nós precisamos da Tua paz, Pai. Nós necessitamos amar cada irmão, Deus. Nós precisamos amar, Pai, os necessitados, aqueles que estão perdidos, Deus. Opera o Teu milagre, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai. Nos enche, Pai, da Tua graça. Nos enche, Senhor, da glória. Renova, Senhor, renova, Pai. Toca, meu Deus, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui na oração de meio-dia. Iniciamos hoje a oração de meio-dia. Quarta, quinta, sexta. Amanhã estamos. A igreja aqui, o templo da Assembleia de Deus, Chaco 13, é a igreja em células. Eu fui cobrado pela liderança, fui chamado para a pergunta: qual é o projeto, qual é o alvo da igreja? Quais são os projetos que nós temos para o ano de 2023? Qual é o alvo dessa igreja? É ganharmos almas para o Senhor Jesus. É evangelizarmos e discipularmos. A nossa irmã, o cinema, quer uma célula lá na casa dela. Eu não posso enviar você se você não participar da escola de guias. Me desculpe. Eu não posso fazer célula de qualquer maneira. Eu poderia dizer assim: você que é da missão pronto e tal. Se você não fizer, você não faz mais parte. Trabalhamos assim, com a teocracia. Mas precisamos estar unidos, com um propósito e um objetivo. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nos colocamos sobre os pés essa noite, sexta-feira, 5h30, 17 horas e 30 minutos, a missão das mulheres. Vamos estar aqui, a missionária vai estar ministrando, vai estar dando testemunho. E vamos estar aqui no culto de oração e ensinamento da palavra do Senhor. Não existe avivamento sem primazia, sem excelência, sem prioridade. Não existe avivamento sem
ensino da palavra do Senhor. Amém? A nossa irmã Delmira está na luta, na peleja. A mulatinha, né? Está hospitalizada. E vamos orar por ela, né? Que Deus venha fazer a vontade dele. Amém? Estenda suas mãos em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Quem sabe você deixou alguém enfermo, alguém doente. Aleluia. Creia, a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, será salvo da tua casa. Nós acreditamos e cremos que o Senhor tem um poder. Pai, nessa noite queremos te apresentar, Senhor amado, a mãe, Senhor amado, a genitora da irmã Delmira, Senhor. Meu Deus, visita ela, Senhor, ali naquele leito. Senhor, Tu és um Deus de perto, mas também Tu és um Deus de longe, Senhor. Basta uma palavra Tua, Senhor, e o milagre acontece, Senhor. Basta um milagre Teu, Senhor. Basta uma palavra Tua e o Teu nome é glorificado. Visita ela ali naquele leito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua vontade venha prevalecer, que a Tua vontade venha, Senhor amado, prevalecer, Senhor, e que Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Pai, nesta noite, Pai, visita a nossa parentela, Senhor. Entra com libertação, entra com salvação, entra com transformação, entra com milagres, Senhor, proezas e maravilhas, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liberta a nossa família, transforma a nossa família, salva a nossa família, Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça, encurve a sua cabeça, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a doce consolação do Espírito de Deus, seja com você, meu irmão, seja com você, minha irmã, seja com a sua família, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para sempre. E todos dizem amém? Amém. E quem diz amém, aperte a mão de alguém e dê a paz do Senhor, e levante seu punho e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Vamos em paz nessa noite, em nome de Jesus. Você